Nós vamos conversar sobre o Evangelho de João, capítulo 11. Evangelho de João, capítulo 11. Aleluia. Irmãos, nós sabemos e temos vivenciado por conta dessa pandemia, desse vírus e do que tem acarretado a toda a sociedade, a todo mundo, como estamos tendo dificuldades, não é verdade? É um tempo de muita luta, que as pessoas precisam se reinventar, nós temos visto muitos comércios quebrando e outros precisando realmente se reinventar, e as pessoas passando por muitas dificuldades, muitas inseguranças. É um tempo de inseguranças, é um tempo de incertezas, é um tempo também de luto, em que o povo de Deus também vivencia o luto. Muitas vidas ceifadas, milhares de vidas. Isso chega a cada um de nós também, tem chegado a nós individualmente e como comunidade de fé também. Então é um tempo de luto, tempo de dificuldades, tempos de insegurança, tempos de incerteza, tempos de pranto, tempos de lamentações, mas não podemos esquecer nunca que esse é nesse tempo que precisamos compreender que é um tempo, acima de tudo, é um tempo de esperança em Cristo Jesus. Precisamos reavivar a nossa esperança em Cristo Jesus, avivar a nossa esperança naquele que é a esperança. Eu não sei a sua dificuldade hoje, pode ser a financeira, eu não sei se a sua dificuldade emocional, a sua ferida emocional neste período, mas lembre-se, é um tempo que o Senhor quer que nós avivemos a nossa esperança. João 11, capítulo 17, diz assim, capítulo 11, a partir do verso 17, diz assim: Quando Jesus chegou, encontrou Lázaro, já sepultado havia 4 dias. Ora, Betânia ficava a mais ou menos 3 quilômetros de Jerusalém. Muitos dos judeus vieram visitar Marta e Maria, a fim de consolá-las por causa do irmão. Marta, quando soube que Jesus estava chegando, foi encontrar-se com ele. Maria, porém, ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus: Se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas também sei que mesmo agora, tudo o que o Senhor pedir a Deus, Ele concederá. Jesus disse a ela: O seu irmão há de ressurgir. Ao que Marta respondeu: Eu sei que ele há de ressurgir na ressurreição, no último dia. Então Jesus declarou: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá, e todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisto? Marta respondeu: Sim, Senhor, eu creio que o Senhor é o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Depois de dizer isto, Marta foi chamar Maria, a sua irmã, e lhe disse em particular: O mestre chegou e está chamando você. Quando Maria ouviu isso, levantou-se depressa e foi até ele, pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta o havia encontrado. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na pensando que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde Jesus estava, ao vê-lo, lançou-se aos seus pés, dizendo: Se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido.
Quando Jesus viu que ela chorava, e que os judeus que a acompanhavam também choravam, agitou-se no espírito e se comoveu e perguntou: onde vocês o puseram? Eles responderam: Senhor, venha ver. Jesus chorou. Então os judeus disseram: vejam o quanto ele o amava. Palavra de Deus para o povo de Deus. Em João, no Evangelho de João, Jesus Cristo é apresentado como o Messias, é apresentado como o Messias prometido, é apresentado como Filho de Deus. Ao crer em Jesus, as pessoas, sim, podem ter a vida eterna. O Evangelho de João foi escrito tanto para judeus quanto para gentios. E eles viviam em Éfeso, e por saber que haveria leitores não judeus, João, o escritor, explica bastante sobre os costumes judaicos, sobre a geografia palestina, e muitas palavras que eles usavam cotidianamente no aramaico, ele traduz para o grego. João também apresenta Jesus Cristo como o Verbo encarnado, o Verbo, justamente para se contrapor ao pensamento grego, ao pensamento da época, da região, as filosofias que circundavam a região, como o estoicismo, o gnosticismo. E além disso, percebemos que esse é um evangelho que vai além de buscar com que seus leitores chegassem apenas a uma fé salvadora inicial, mas ela vai além, buscando que os leitores crescessem exponencialmente para uma fé viva, uma fé rica, e além de tudo uma fé bem informada. Em João percebemos que o próprio Jesus Cristo buscava avivar, o próprio Jesus queria avivar a fé daqueles que o seguiam. A fé, percebemos então, a fé não pode ser apenas teórica, a fé não pode ser abstrata, como os judeus estavam vivendo, mas precisa ser uma fé viva, uma fé relacional, uma fé pessoal em Jesus Cristo, um relacionamento com a pessoa de Jesus Cristo, uma fé no nome de Jesus Cristo. Esse trecho que nós lemos é o relato, sim, de um personagem divino, Jesus Cristo, esse personagem divino que veio à terra. Será que ele veio disfarçado de ser humano? Alguns pensam assim, é um ser divino que veio disfarçado de ser humano, e esse ser divino então chegou ao funeral do seu amigo Lázaro, mas ele sabia, esse ser divino tinha plena consciência de que ele é poderoso, ele era poderoso o suficiente para trazer o seu amigo de volta à vida. Ele poderia fazer isso, ele era tão poderoso que ele poderia fazer isso, ele poderia inclusive enxugar assim todas as lágrimas e todo o sofrimento das pessoas que estavam naquele local. Ele tinha poder para isso. E o que ele estava sentindo, o que ele sentiu? Nós percebemos que Jesus não chega ao local sorrindo, empolgado pelo que ele poderia fazer, querendo demonstrar o seu poder. Não, pelo contrário, nós percebemos que Jesus chega àquele local e ele se une ao sofrimento, ele se une à tristeza, ele se une à dor dos seus amigos. Nós não conseguiríamos, pelo nosso pensamento limitado, imaginar essa cena de Jesus Cristo, um ser divino e poderoso, permitindo-se ser tragado pela agonia de Maria, pela agonia dos seus amigos. No verso 35 diz que Jesus chorou. Jesus Cristo é tão poderoso que ele permitiu-se chorar. Ele é tão poderoso que ele permitiu-se chorar com aqueles que choram. Esse Jesus que é tão poderoso, talvez hoje
não enxugue as suas lágrimas, mas Ele vai enxugar as suas lágrimas. Ele vai enxugar as suas lágrimas. Porém, antes de enxugar as nossas lágrimas, antes de Jesus enxugar as suas lágrimas, saiba, Jesus chora com você. Jesus chora conosco, Jesus Cristo sofre conosco, Jesus Cristo sente as nossas dores, Jesus Cristo sente as suas dores junto a nós. Ele conhece a nossa dor e Ele chora. Esse Jesus que vemos chorando, o Jesus que chora, o Jesus que caminha conosco, esse mesmo Jesus é o Deus que se manifestou em carne. Jesus é o Deus que se manifestou em carne. Jesus não é apenas um Deus disfarçado de homem. Um Deus que se disfarçou para enganar o homem, para enganar os seres humanos. Não, Ele também não é um homem que tem ares de divindade com superpoderes. Não é nada disso. Jesus, Ele é verdadeiramente Deus. Ele é verdadeiramente, completamente Deus. E Jesus diz: eu sou a ressurreição e a vida. Jesus diz: eu sou. E Jesus não diz que vai reviver Lázaro, só porque Ele tem poder para isso. Não, Ele diz: eu sou a ressurreição, eu sou a vida, eu sou o poder que dá a vida. Quem crer em mim, terá a vida eterna. Quem crer em mim, terá a vida eterna. E a pergunta que Ele faz: você crê nisso? Você crê nisso? Se sim, se você crê nisso, você tem a vida eterna. Jesus é plenamente divino, plenamente Deus. Certo dia, quando os fariseus interrogaram Jesus sobre a sua identidade, sobre quem Ele era, Jesus respondeu a eles dizendo: antes que Abraão existisse, eu sou. Está em João 8:58. Antes que Abraão existisse, eu sou. E essa não é uma resposta sem sentido e sem conexão. É uma declaração explícita de que Jesus Cristo é Deus. A expressão eu sou é muito familiar, é muito especial. É a expressão que traduz o significado do nome pessoal de Deus no Antigo Testamento. Quem não se lembra, quando Deus aparece a Moisés, o que Ele disse? Eu sou. Eu sou. E Jesus responde: antes que Abraão existisse, eu sou. E no Evangelho, nesse Evangelho de João, nós vamos encontrar 7 vezes que Ele, Jesus Cristo, declara: eu sou. Em João 6, diz: eu sou o pão da vida. Em João 8 diz: eu sou a luz do mundo. Em João 10, eu sou a porta. Em João 10 também ele diz: eu sou o bom pastor. Em João 11 diz: eu sou a ressurreição e a vida. Em João 14 diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Em João 15 diz: eu sou a videira verdadeira. Jesus diz: eu sou. Jesus não é só um sábio, um filósofo. Jesus não é apenas um mestre, um guru. Jesus não dizia ter a resposta, porque Jesus Cristo é a resposta. Jesus não dizia saber a verdade e indicar a verdade, não. Ele dizia: eu sou a verdade, Jesus é a verdade. Ele não dizia
apenas conhecer o caminho, esse é o caminho, siga as minhas instruções que você saberá o caminho. Não, Jesus é o caminho, Jesus é a vida. Você quer ter vida hoje? Você quer ter vida hoje? Receba Jesus Cristo, receba Jesus Cristo. Para ter vida, receba aquele que é a vida. E a pergunta simples que Jesus Cristo te faz é: você crê nisso? É a mesma pergunta que ele faz a Marta, ele faz a você hoje, no seu coração. Você crê nisso? Quem crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisso? Não deixe se enganar, Jesus Cristo é Deus. É Deus. E esse Jesus que é Deus também conseguimos perceber nesse trecho. É tão evidente a humanidade de Jesus. Percebemos de uma forma tão evidente, tão clara, tão transparente nesse episódio, percebemos a humanidade de Jesus, o poder da divindade de Jesus se une à vulnerabilidade humana. O amor de Jesus Cristo, o amor da pessoa de Jesus Cristo, faz com que ele sofra e faz com que ele chore, plenamente divino, plenamente humano, e que sente a terrível dor, o terrível poder da morte, a dor da perda, o sofrimento da ausência. Ele sente isso. O poder de Deus em Jesus Cristo, e esse grande poder, porque Ele próprio é o poder, esse poder não torna Jesus Cristo insensível ao sofrimento humano. O poder de Jesus Cristo não torna Jesus Cristo insensível ao seu sofrimento, à sua dor, ao seu pesar, à sua luta, ao seu luto. A nossa fé também não pode nos tornar insensíveis ao sofrimento humano. A nossa fé em Cristo não pode nos tornar insensíveis. Ele é conosco, Jesus Cristo é um conosco, Ele sente a sua dor, Ele sente as nossas dores, Ele tem compaixão por cada um de nós, e quanto mais fé você tiver em Cristo Jesus, mais Ele depositará no seu coração compaixão. Quanto mais fé em Cristo Jesus, mais sensível à dor alheia você se tornará. Você entenderá realmente o que é chorar com os que choram. Quanto mais fé em Cristo, mais sensíveis ao outro nós nos tornamos. Jesus Cristo, sendo Deus, Ele sente a sua dor. Jesus Cristo, sendo Deus e poderoso, Ele chora com você. Jesus Cristo se envolve com a sua dor. Jesus Cristo se envolve com as suas dificuldades, com o seu sofrimento. E Ele quer assim se relacionar com cada um de nós. Ele quer se relacionar através disso que você tem sofrido. O vazio que você tem vivido, a dor da rejeição, a dor de se sentir sozinho, a dor de se sentir sozinha, as lágrimas que você tem chorado sozinho. Ele quer que você compartilhe com Ele isso, porque Ele conhece a sua dor. E assim como Marta e como Maria, Ele quer ouvir para chorar conosco. Ele quer chorar com os que choram. Marta se aproxima de Jesus e diz no verso 21, se o Senhor estivesse aqui,
o meu irmão não teria morrido. Um pouco depois nós vemos o que Maria sai e diz a mesma coisa a Jesus, palavra por palavra, no verso 32, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Ambas procuram Jesus, Marta procura, Maria procura Jesus, mas cada uma procura Jesus à sua maneira, do seu jeito, do seu modo. Apesar de falar exatamente as mesmas palavras, falaram a mesma coisa, cada um chegou a Jesus do seu jeito. Marta mais intensa, Marta mais ansiosa, ela não esperou Jesus chegar inteiramente até ela soube que Jesus estava chegando e foi até ele. Foi ao encontro dele, verso 20. Quando soube que Jesus já estava chegando, foi encontrar-se com ele. Talvez, conhecendo Marta, a agitada Marta, talvez ela estivesse cheia de questionamentos, cheia de porquês. Por que aconteceu isso? Por que o Senhor não estava aqui? Por que Jesus permitiu? Jesus saberia tudo, por que aconteceu isso? Por que neste momento? Por que hoje? Por quê? Mais desesperada talvez, Marta agitada, e ela vai até Jesus. E Maria sentou-se e ficou esperando. E Jesus, com a sua tremenda sabedoria relacional, ele compreende cada uma delas. Ele compreende Marta, ele compreende os porquês de Marta, ele compreende o que Marta estava passando e ele compreende Maria, por isso ele responde de uma forma diferente a cada uma delas. Ele não dá a mesma resposta para ambas. Por quê? Porque Jesus compreende a dor de cada um e responde de acordo com aquilo que a pessoa precisa para aquela dor. Ele não tem uma resposta pronta para todos nós. Pelo contrário, por sentir a dor, por sentir o sofrer, por compreender e chorar junto, Ele dá a resposta que nós precisamos para termos o consolo que nós precisamos, para direcionar a nossa vida com aquilo que nós precisamos a partir dEle. Não o que nós queremos ouvir, mas o que Ele tem para falar. E o que Ele diz a Marta? Verso 23 diz, o seu irmão há de ressurgir. E Marta respondeu, eu sei que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. E Jesus declarou, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Percebemos então que Marta cria sim na ressurreição do seu irmão, na ressurreição de Lázaro. Ela diz, eu sei que ele há de ressurgir, mas ela cria apenas na ressurreição dos últimos dias. E era normal isso. Era normal crer na ressurreição dos últimos dias para a maioria dos judeus da época. E também estava em concordância com os ensinos do próprio Jesus. E nós cremos na ressurreição do último dia. Nós cremos nisso. Porém, percebemos que Marta não via possibilidade mais nenhuma. Não via possibilidade de Lázaro ressurgir. Não via a extensão do poder de Deus em Jesus Cristo. E Jesus quer desviar o foco da fé de Marta nesse momento. Porque Marta estava tendo... Jesus percebeu que a fé de Marta era uma fé abstrata. Que nesse caso falava dos últimos dias. Não há problema em crer, conhecer isso. Mas não pode virar um costume como estava virando. A religião, a fé... por se tornar religiosa apenas, se tornou apenas um costume, e não uma crença pessoal no próprio Deus. Era um costume, todo mundo crê assim, então está legal. Eu também penso assim, é uma fé abstrata.
Jesus quer o que de Marta? Jesus deseja que ela tenha uma fé pessoal, uma fé viva, uma fé relacional naquele que é o provedor da vida, naquele que é a vida. Jesus enfatiza que deseja que Marta tenha uma fé genuína em Jesus Cristo, na pessoa de Jesus Cristo, no nome de Jesus Cristo. Marta, mesmo sofrendo, buscava suporte e consolo nos princípios da religiosidade, dos costumes que eles tinham, do que se falava. Apenas era um costume deles, não era mais uma fé viva em Deus. Ela buscava explicativa na religião e nos costumes do que o povo seguia apenas. Marta tinha fé, mas era uma fé que estava na lei apenas, na religião apenas, uma fé apenas religiosa e não viva. E mesmo que ela andava com Jesus, Marta andava com Jesus, a base da fé de Marta ainda era apenas e estritamente religiosa. Sim, ele vai ressurgir na ressurreição dos últimos dias. Mas Jesus diz para ela: não, Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Você precisa crer em mim e não na religião, não nos costumes. Não seja como os fariseus, Marta. A sua fé tem que ser em mim. A sua fé tem que ser na pessoa de Jesus Cristo. A sua fé tem que ser focada no nome de Jesus Cristo. A sua fé tem que ser pessoal em Cristo, crendo que o nome de Jesus é poderoso. A nossa fé tem que ser centrada em Jesus Cristo, na pessoa de Jesus Cristo, no nome de Jesus Cristo. A nossa fé não pode ser uma fé religiosa, uma fé de costumes, uma fé apenas que anda por aí dizendo e não vivendo. Uma fé pessoal, relacional e viva em Jesus Cristo, o nome que é sobre todo nome, o nome que sara os feridos. A nossa fé tem que ser na pessoa de Jesus Cristo, o nome que é a resposta. A nossa fé tem que ser no nome que é a esperança viva, o nome que é o consolo, Jesus Cristo. Jesus Cristo, Jesus Cristo quer que hoje você pare de ter uma fé abstrata, costumeira, teórica, e deseja que você busque um relacionamento pessoal com Ele, genuíno, sincero, relacional, experiencial com Ele, com Jesus Cristo, provedor de toda a vida, a própria esperança. Jesus quer que sua fé seja viva. Avive a sua fé naquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em cada um de nós. Aleluia! Seja a sua fé real, seja a sua fé prática, direcione a sua fé em Jesus Cristo, aleluia, amém? Direcione a sua fé em Jesus Cristo, amém? Aleluia. E Maria, versos 28 diz que a Marta foi chamar Maria, a sua irmã, e lhe disse em particular: o mestre chegou e está chamando você. Quando Maria ouviu isso, levantou-se depressa e foi até ele, foi até Jesus Cristo. Maria ouviu o chamado de Jesus, soube que Jesus estava chamando-a e foi até Jesus. Maria, com sua dor, com o seu sofrimento, com as suas lágrimas, ela se prostra aos pés de Jesus, ela se derrama aos pés daquele que é, do único que é absolutamente divino e completamente humano. Derrame-se aos pés do autor da vida. Está doendo? Derrame-se com a sua dor aos pés do autor da vida. Está sofrendo? Derrame-se aos pés do autor da vida.
está em luto, derrame-se com a sua dor e seu luto, com as suas lágrimas, aos pés do autor da vida. Está com incertezas, derrame-se aos pés do autor da vida. Está com dúvidas, derrame-se aos pés daquele que é a resposta. Está sem esperança, derrame-se aos pés daquele que é a esperança viva. Derrame-se, não se contenha na presença dele. Jesus sabe que a sua dor é real. Jesus sabe que o seu sofrimento é real. Jesus sabe que a sua dúvida é real, o seu questionamento, os seus porquês são reais. Jesus sabe disso. A sua dor é real. Jesus chorou. Jesus chorou. E aprendemos então com a Marta e com a Maria, que precisamos falar para Jesus o que está no nosso coração, e da forma como estamos, com sinceridade, sem esconder nada. E de que forma fazemos isso? Qual a forma que nós temos? Qual a ferramenta para nos achegarmos a Deus e nós nos relacionarmos a Jesus Cristo, com Jesus Cristo? Oração. Derrame-se em oração, inteiramente, com sinceridade, completamente, com vida em oração. Efésios 3,12 diz: em Cristo, somente em Cristo, temos ousadia e acesso a Deus com confiança, mediante a fé nele. Somente em Cristo temos livre acesso ao Pai, somente em Cristo temos acesso ao Deus poderoso, ao Rei dos Reis, ao nosso Senhor, em Cristo. E ambas, Marta e Maria, se aproximam de Jesus e colocam para fora. Elas colocam para fora tudo o que estavam sentindo, do jeito delas, mas não se importaram com quem estava ao redor. Não se importavam com aqueles que estavam ao redor delas. Elas foram sem limites sobre como deve se apresentar, sobre como o costume deve falar para você se apresentar a Cristo. Não, elas vão e se derramam, uma mais agitada, uma mais ansiosa, mais agressiva nas palavras, e a outra se prostrando, mas ambas foram ao encontro de Jesus. Foram, e reparem, e elas não ficam, antes elas não ficaram reclamando com os outros, como Deus deixou que isso acontecesse com o nosso irmão, como Deus permite que nós soframos, como? Você viu o que aconteceu? E Jesus não quis estar conosco, Jesus não ficaram reclamando com as pessoas, elas esperaram o Mestre chegar, aquele que a vida chegar para se prostrar, para lançar as suas dúvidas, para lançar os seus porquês, os seus questionamentos apenas a quem deve ouvir, porque Ele é a resposta. O nosso centro é Jesus, o centro da nossa oração é Jesus. O centro do nosso questionamento deve ser direcionado a Jesus, as nossas palavras direcionadas a Cristo, o nosso sofrer a Cristo. Eles não saíram reclamando com um, com outro. Não, pensaram, eu vou esperar Jesus. Marta, Jesus está chegando, eu vou, não aguento, eu vou. Maria, eu espero, Ele vai me chamar. Mas esperaram Jesus. A própria Marta, que é mais agitada, não ficou assim, ele não chega nunca, você está vendo? Jesus é assim, é um atrasado, Ele nunca chega na hora que eu quero. Não! Eu sei que eu posso contar com Jesus, eu sei que é com Ele que eu conto, e é por Ele que eu espero. Assim tem que ser a nossa fé em Cristo, esperar, porque Ele é a resposta, Ele é o consolo, Ele é a esperança, Ele é a vida,
Ele é o consumador da vida, Ele é o autor da vida, Ele é a própria vida, Ele é a verdade, Ele é o caminho. É Ele, é Jesus Cristo. Jesus. É para Jesus que precisamos entregar as nossas dores. É para Jesus que precisamos entregar o nosso coração dilacerado. É para Jesus que precisamos entregar o sofrimento da ausência. É para Jesus. É para Jesus. E esse sofrimento, ele sempre deve nos conduzir, sempre, sempre, à oração. Quando sofremos, a nossa voz deve ser a oração. Quando você sofrer, a sua voz deve ser a oração. A oração é a voz daqueles que sofrem. A oração é a voz dos que sofrem. Não permita que a dor, que a dúvida, que a insegurança, que a incerteza, que as dificuldades distraiam você e tirem você do foco que é Jesus Cristo. Toda e qualquer dificuldade pertence ao estado do ser humano na terra. Jó 14:1 diz: o homem nascido de mulher vive pouco tempo e passa por muitas dificuldades. Não são poucas, passa por muitas dificuldades. 1 Coríntios 10:13 diz: não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. Nós sofremos. Você sofre. Mas lembre-se que Jesus Cristo compreende a sua dor. E Ele chora junto com você. Coloque-se sempre aos pés de Cristo. Exponha as suas dúvidas. Exponha os seus medos. Exponha o seu sofrimento. Exponha o seu luto. Exponha as suas lágrimas. Confie na palavra de Jesus que diz em João, capítulo 14, verso 18. Jesus diz para o seu coração neste momento: eu não os deixarei órfãos. Jesus diz a você: eu não vou te deixar órfão. Eu não vou te deixar órfão. A oração nos coloca junto a Deus, na presença de Deus, e possibilita que nós vejamos a mão poderosa do Senhor em cada dificuldade. É através da oração que nós nos colocamos aos pés de Jesus. Através da oração. O Salmo 50, verso 15 diz: clame a mim no dia da angústia. Clame a mim, o Senhor diz a cada um de nós. Clame a mim no dia da angústia. Eu o livrarei. Clame a mim no dia da angústia, eu o livrarei, e você me honrará. Os versos 35 e 36 dizem: Jesus chorou. Então os judeus disseram: vejam o quanto ele amava. Vejam o quanto Jesus amava Lázaro. Percebam o quanto Jesus o amava. Entregue-se a Jesus Cristo. Receba Jesus Cristo em seu coração. Derrame-se aos pés de Jesus Cristo. E perceba o quanto você é amado. Perceba o quanto você é amada. Perceba o quão sentido faz para a sua vida que Jesus Cristo te ama.
E isso não é teórico e abstrato, isso tem que ser real na sua vida. Perceba, veja, o quanto que você é amado, o quanto você é amada. Cristo mergulha, Jesus mergulha em nossas fraquezas, Cristo mergulha em nosso luto, Cristo mergulha em nossa dor, em nosso sofrimento, para que você veja o quanto você é amado por Deus. Ele sofre junto para que você perceba o quanto você é amado por Deus. Jesus Cristo tornou-se humano, mortal, vulnerável a tudo isso, ao sofrimento, por amor a você, por amor a cada um de nós, por amor à sua história renovada em Cristo. Porque Ele quer entrar na sua história e escrever uma nova história. Veja sempre, adora ao Senhor para ver quem é Jesus, para conhecer Jesus, e assim você experienciará como Jesus Cristo te ama. E Ele que é completamente humano, e Ele que é completamente divino, aquele que reina em poder, é o Rei dos Reis, mas Ele é Deus conosco, que chora conosco. Ele te pergunta hoje, agora, você crê? Você crê que Cristo é o Filho de Deus? Você crê que Cristo é a ressurreição e a vida? Você crê que Cristo é o Senhor e Salvador da sua vida? Você crê que Ele é a esperança viva? Você crê que Ele é a resposta? Você que tem sofrido, você que tem tido dúvidas, questionamentos, quantos porquês sobre o seu futuro, vocês que são duramente provados, vocês que as experiências da vida que vocês têm levado, as experiências que têm chegado a você, têm feito um espírito, têm desenvolvido em cada um de vocês um espírito quebrantado, porém um coração dilacerado. A palavra de Deus diz que em Cristo, alegrem-se, Deus está conosco em todas as dificuldades. A mão poderosa de Deus se moverá na sua dificuldade e Ele fará que tudo coopere para o bem daqueles que amam a Deus. Mas nós precisamos crer, mas nós precisamos ir a Cristo, nós precisamos receber a Cristo, nós precisamos nos entregar e nos derramar a Cristo, sermos pacientes, sermos submissos, sermos eficazes em nossas orações. Creia, o nome de Jesus é poderoso, amém? O nome de Jesus é sobre todo, amém? Creia, o nome de Jesus é o nome mais doce, o nome mais lindo, o nome mais sublime, é o nome de Jesus Cristo. Creia, o nome de Jesus Cristo levanta os mortos. Creia, o nome de Jesus sara a sua ferida. Você está ferido na alma, o nome de Jesus sara os feridos. Você está enfermo, creia, o nome de Jesus cura, Ele é a cura. Creia que Ele, Jesus Cristo, levou sobre si todas as nossas dores e as nossas enfermidades. Creia. Coloque-se em oração intensa, coloque-se em oração sincera, em expor o que você está sentindo, como você está se sentindo. Exponha as suas feridas aos pés daquele que é a cura. Exponha as suas feridas ao Cristo. Coloque as suas lágrimas aos pés de Jesus Cristo. Creia. O nome de Jesus sara os feridos. Creia, o nome de Jesus sara os feridos. Se você está ferido, creia, o nome de Jesus sara os feridos. Ele só te pergunta:
Você crê nisto? O nome de Jesus é o nome mais santo. O nome de Jesus é o nome mais puro. É o nome mais bendito. Jesus Cristo. E Ele te pergunta, você crê? E Ele te pede, pare de levar uma vida de costumes. Tenha uma fé real. Decida viver uma fé real em Jesus Cristo. Decida viver uma fé relacional em Jesus Cristo. Com a pessoa, creia na pessoa de Jesus Cristo. Comece a viver uma fé que você não viu. É tempo de se levantar, igreja, e exercitar a nossa fé. É tempo de crermos que o nome de Jesus é poderoso, que o nome de Jesus, sim, é o nome sobre todo nome, e crer isso de verdade, verdadeiramente. Se você quer crer nisso, e se você crê nisso, declare isto neste momento, coloque-se de pé e faça uma declaração de fé ao Senhor, declarando que o nome de Jesus é poderoso, que o nome de Jesus sara os feridos, que o nome de Jesus é sobre todos, que o nome de Jesus é o nome mais doce, o nome mais lindo. Jesus é poderoso. Declare com fé. Declare o nome de Jesus. Não é qualquer nome, é o nome de Jesus Cristo, o nome daquele que é plenamente Deus, plenamente humano. Nome mais lindo, nome sublime, é o nome de Jesus. Aleluia. Entregue-se a Cristo, crendo que Ele é a resposta. O nome de Jesus levanta os mortos. O nome de Jesus sara os feridos. Eu creio. Nome mais santo, nome mais lindo, nome bendito. O nome de Jesus é o nome mais santo.
você está passando hoje, mas entregue-se ao Senhor neste momento. Entregue a sua dor ao Senhor. Entregue a sua dificuldade ao Senhor, a sua insegurança, a sua falta de perspectiva, talvez, mas entregue ao Senhor, confiando que Ele é a resposta, Ele é a esperança. Tem uma experiência com o consolo que vem somente através de Jesus Cristo, com a orientação que vem somente através de Jesus Cristo, com a sabedoria que vem somente através de Jesus Cristo, com a esperança que vem somente através de Jesus Cristo, com a certeza que vem somente através de Jesus Cristo, com a verdade que vem somente através de Jesus Cristo, com a cura que vem somente através de Jesus Cristo. Entregue-se a Cristo, entregue-se a Jesus Cristo, entregue-se. Ore neste momento ao Senhor, entregando, sendo sincero, entregando-se a Cristo neste momento. Ore ao Senhor, entregue-se neste momento, curve a sua fronte, feche os seus olhos. Eis aqui teu povo, Pai, eis aqui o teu povo, eis aqui os teus filhos, eis aqui o povo que se chama pelo teu nome, Pai. Senhor, que em nome de Jesus possamos perceber, compreender a grandeza e o poder do nome de Jesus Cristo, e que possamos confiar e entregar as nossas dores, o nosso sofrimento, entregar as nossas dúvidas, os nossos questionamentos, crendo que o Senhor é a resposta. Toda dúvida é sanada em Ti. Toda falta de esperança é renovada em Ti, que é a esperança. Senhor, em nome de Jesus, dá-nos neste momento uma experiência de vida contigo, de vida com a sua graça, de vida, uma experiência de vida com o seu amor, com o seu poder, com as suas consolações, com a tua obra, com a sua mão poderosa, Pai, em nome de Jesus. Ensina-nos a sermos aquelas que se entregam plenamente, completamente, sinceramente, verdadeiramente, prostrando-se aos seus pés, confiando que o Senhor enxugará toda lágrima. Toda lágrima se convertendo em alegria, crendo que o nome de Jesus é o mais doce, o mais puro, o mais santo, o mais bendito, o mais glorioso. O nome de Jesus é o nome de Jesus, o nome daquele que é, daquele que foi, daquele que sempre será. Nós nos entregamos e nos derramamos aos seus pés, aos pés de Jesus Cristo, e fazemos isso no nome que é poderoso, o nome de Jesus Cristo. E quem crê, diga amém, amém, amém. Seja a graça do nosso Deus, o Pai,
Pai que não nos abandona, o Pai que é presente, o Pai que nos carrega no colo, nos disciplina por amor. Seja o amor de Jesus Cristo Filho, que te ama, que veio ao mundo, se doou por amor a você, se sacrificou por amor a você, morreu para que você não morra, mas tenha vida eterna. E o poder e as consolações do Espírito Santo seja com você, sobre você, hoje e para sempre. Amém. Amém. Tenha um dia, uma semana na presença daquele que é a esperança viva. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe. Amém.